Testemunho CCB, jovem curou insuficiência tricúspide na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter operado em minha vida. Não são palavras vazias nem exaltação própria, mas um relato sincero de como Deus, em sua misericórdia, me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura. Se algum irmão aqui já passou por provações no corpo, saiba que o Senhor não desampara os seus. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê, para que todos possamos confiar mais no poder da oração e na fidelidade do nosso Deus. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu ainda tinha 20 anos. Naquela época eu era um jovem saudável, trabalhava na construção com meu pai, ajudava em casa e frequentava as reuniões da igreja com alegria. Nunca tinha tido problemas sérios de saúde, além de uma gripe ou outra. Mas certo dia, depois de um serviço pesado, comecei a sentir um cansaço estranho. Não era o cansaço comum do trabalho, mas uma fraqueza que parecia vir de dentro, como se o meu corpo não conseguisse acompanhar o ritmo. Achava que era só desgaste, então descansei, tomei um chá quente que minha mãe preparou, e tentei seguir em frente. Porém, os dias foram passando, e aquele cansaço não melhorava. Pelo contrário, piorava. Subir uma escada se tornou um esforço enorme. Às vezes, sentia o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Minha mãe, que sempre foi atenta, percebeu que algo não estava certo. Ela colocou a mão no meu peito e sentiu que o coração estava acelerado demais, mesmo quando eu estava parado. Filho, amanhã você vai no médico, ela disse com voz firme, mas preocupada. Eu, por teimosia, ainda tentei dizer que era coisa da minha cabeça que ia passar. Mas no fundo, sabia que não era normal. No dia seguinte fui ao posto de saúde da nossa cidade. O médico me examinou, ouviu meu coração com aquele aparelho frio e fez várias perguntas. Depois, com uma expressão séria, ele disse: "Você precisa fazer os exames com urgência. Seu coração não está batendo como deveria." Aquelas palavras me deixaram gelado. Como assim? Eu era jovem, nunca tinha fumado nem bebido, sempre procurei viver direitinho. Como meu coração poderia estar com problema? Mas obedeci, fiz os exames e alguns dias depois, o resultado chegou: insuficiência da válvula tricúspide com regurgitação moderada grave. Não entendi quase nada daqueles termos médicos, mas o que o doutor explicou me assustou. Ele disse que a válvula tricúspide, que fica do lado direito do coração, não estava fechando direito, fazendo com que o sangue voltasse em vez de seguir seu caminho. Isso sobrecarregava o coração, causava inchaço nas pernas, cansaço extremo e, se não fosse tratado, poderia levar a problemas mais sérios, como arritmias ou até insuficiência cardíaca. O médico falou em remédios para controlar os sintomas, mas foi claro, não há cura. O que podemos fazer é retardar a progressão da doença. Em casos graves, a única solução é cirurgia para trocar ou consertar a válvula. Aquilo foi como um balde de água fria. Cirurgia no coração? Eu, com apenas 20 anos, e ainda por cima, uma doença sem cura. Saí do consultório atordoado, com a receita na mão e um peso enorme no peito. Minha mãe chorou quando contei, e meu pai, que sempre foi forte, ficou em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando: por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? As dúvidas e o medo tomavam conta dos meus pensamentos. Mas então me lembrei das palavras que sempre ouvia nas reuniões: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resolvi que antes de qualquer coisa, ia buscar a Deus em oração. Naquela mesma noite, ajoelhei-me ao lado da minha cama e comecei a clamar. Não foram palavras bonitas nem elaboradas, mas um choro de alma. Senhor, o Senhor sabe que não aguento isso. Não sei o que fazer, não entendo por que isso está acontecendo, mas peço que o Senhor me ajude. Se for da tua vontade, cura o meu coração. Se não for, dá-me forças para passar por isso. Mas não me deixe sozinho, Senhor. E assim fiquei por um longo tempo, até que uma paz estranha começou a invadir meu coração, como se uma mão invisível estivesse me segurando. No dia seguinte, contei tudo para o irmão que preside a nossa congregação. Ele me ouviu com atenção, colocou a mão na minha cabeça e orou por mim ali mesmo, na sala dos irmãos. Senhor Jesus, tu que saraste todos os que a ti se chegavam, olha para este jovem. Ele é tua ovelha, e tu conheces o seu coração. Se for do teu agrado, restaura a saúde dele para que ele possa te servir com mais zelo. Dá-lhe paciência e fé para esperar em ti. Aquelas palavras me fortaleceram. Saí dali com a certeza de que não estava sozinho.
Comecei a tomar os remédios que o médico passou, mas os efeitos colaterais eram difíceis: tontura, fraqueza, às vezes até náusea. Mesmo assim, continuava trabalhando, embora com muito mais dificuldade. Meus colegas de serviço notavam que eu não era mais o mesmo. Antes eu carregava sacos de cimento sem problema. Agora, até levantar uma caixa mais pesada me deixava ofegante. Mas o pior não era o corpo, era a mente. Às vezes o desânimo batia forte, e eu pensava: será que vou ficar assim pelo resto da vida? Será que um dia vou poder correr, pular, viver normalmente de novo? Foi então que minha irmã, que sempre foi muito dedicada na fé, me falou: Lucas, você precisa jejuar e orar com mais fervor. Deus pode curar você, mas nós temos que buscar com mais intensidade. Ela tinha razão. Comecei a separar dias para jejuar, só tomando água e me dedicando à oração. Nas reuniões, os irmãos oravam por mim, e eu sentia que aquelas orações subiam ao trono de Deus. Uma irmã mais velha, que já tinha passado por muitas provações, me disse: filho, às vezes Deus permite a enfermidade para nos aproximar mais dele. Não desanime. Ele sabe o que faz. Passaram-se alguns meses, e embora os remédios ajudassem um pouco, a doença não tinha melhorado. O médico disse que a válvula continuava com o mesmo problema e que, cedo ou tarde, eu teria que considerar a cirurgia. Aquilo me abalou novamente. Cirurgia no coração é coisa séria, cheia de riscos. E mesmo que desse certo, eu teria que tomar remédios para o resto da vida. Mas foi justamente nesse momento de maior desespero que Deus começou a agir de uma forma que eu nunca esquecerei. Certa noite, depois de mais um dia difícil no trabalho, cheguei em casa exausto. Deitei no meu quarto, mas em vez de dormir, comecei a orar. Desta vez, não foram palavras, mas um clamor do fundo da alma. Senhor, eu não aguento mais. Se tu quiseres, cura-me agora. Não quero mais remédios, não quero cirurgia. Quero que o Senhor mostre o teu poder na minha vida, para que muitos vejam e creiam em ti. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu orava, senti como se uma corrente de ar quente passasse pelo meu peito. Não era imaginação, não era emoção. Era algo físico, real. Fiquei tão surpreso que me levantei e coloquei a mão no coração. Não estava mais acelerado. Pelo contrário, parecia bater num ritmo firme e tranquilo. Uma alegria indescritível encheu meu ser. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que Deus tinha me tocado. No dia seguinte fui ao médico para um check-up de rotina. O cardiologista, que já me conhecia, fez os exames de sempre, mediu a pressão, ouviu o coração, pediu um ecocardiograma. Enquanto esperávamos o resultado, ele me olhou e disse: Lucas, você está diferente. Seu coração parece mais estável. Eu só sorri e disse: doutor, Deus é bom. Quando o exame ficou pronto, o médico ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a tela. Depois, virou-se para mim com uma expressão que nunca vi antes nele. Não entendo, a sua válvula tricúspide está funcionando normalmente. Não há mais regurgitação significativa. É como se ela tivesse sido consertada. Eu não consegui segurar as lágrimas. Foi Deus, doutor. Ele me curou. O médico, que era um homem sério e pouco dado a emoções, apenas balançou a cabeça e disse: bom, continue tomando cuidado, mas pelos exames, você não precisa mais dos remédios. Seu coração está saudável. Saí dali dando glórias a Deus. Não era um milagre parcial, não era uma melhora temporária, era a cura completa, confirmada pela medicina. Quando cheguei em casa, minha família chorou de alegria. Minha mãe abraçou-me forte e disse: eu sabia que Deus não ia nos abandonar. Meu pai, que raras vezes demonstrava emoção, tinha os olhos cheios d'água. Naquela noite reunimos os irmãos da congregação em nossa casa para um culto de ação de graças. Cantamos hinos, oramos, e muitos derramaram lágrimas de alegria. Um irmão mais velho, que já tinha visto muitos milagres na igreja, disse: isso é mais uma prova de que o nosso Deus é vivo. Ele não mudou. Ainda hoje ele opera maravilhas entre o seu povo. Desde então minha vida mudou completamente. Voltei a trabalhar com força, sem mais cansaço ou falta de ar. Corro, brinco com meus sobrinhos, vivo sem medo. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ele não nos promete uma vida sem provações, mas promete estar conosco em meio a elas. Às vezes a resposta demora, outras vezes vem de forma inesperada, como veio para mim. O que importa é não desistirmos de buscar a Ele. Hoje, quando vejo alguém passando por enfermidade, procuro encorajá-lo com a minha história. Digo: irmão, não desanime. Deus tem o tempo dele, e Ele sabe o que é melhor. Mas enquanto esperamos, devemos orar com fé, jejuar, buscar a presença dele. Porque Ele é fiel, e não deixará o justo ser movido.
Não sei por que Deus permitiu que eu passasse por aquilo, mas sei que através dessa prova, Ele fortaleceu a minha fé e abençoou muitas vidas ao meu redor. Quero terminar este testemunho dando glórias ao nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que este relato sirva para animar os irmãos que estão passando por lutas, sejam elas no corpo, na família ou na mente. Não importa quão grande seja o problema, o nosso Deus é maior. Ele não mudou. Ainda hoje, como nos tempos dos apóstolos, Ele opera milagres entre os que o buscam com sinceridade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. E que em meio às provações possamos sempre dizer, como Jó, Ele sabe o caminho que tomo. Quando me provar, sairei como ouro. Amém.